Nação cruzeirense, né? A mídia de todo o Brasil discutindo essa atuação que o Cruzeiro teve contra o Palmeiras, né? Atuação de gala, né? Fazendo um grande jogo, né? Vencendo, né? E a mídia de todo o Brasil agora já olha para o Cruzeiro como um grande candidato a ganhar o título, né? Eu sempre dizia aqui, né? O Cruzeiro precisa fazer bons jogos contra esses times, por quê? Porque a mídia vai abrir o olho, né? Tem a parte boa e a parte ruim, né? Muito mais antes ele não tivesse abrido o olho e deixasse o Cruzeiro ir comendo pelas beiradas, como diz o mineiro, né? Mas eu acho que o Cruzeiro chegou, pessoal, na parte de cima da tabela. Agora vai brigar pelo título, né? Claro, é uma competição difícil, é uma competição complicada. Mas eu acho que o Cruzeiro, depois que chegou o Leonardo Jardim, colocou a casa em ordem. Algumas coisas foram necessárias. Leonardo Jardim conheceu o elenco, quer dizer, ainda está conhecendo, né? Mas sem sombra de dúvida, hoje o Cruzeiro joga um bom futebol, né? Posso dizer e afirmar que o Cruzeiro ali joga entre os três melhor futebol do Brasil na atualidade, né? Alguns jogadores individualmente jogando muita bola, né? Inclusive Caio Jorge é até citado, né? Jogando muita bola, é um jogador jovem, é um jogador promissor. Chegou sobre o olhar de desconfiança, mas ganhou a confiança da torcida. Leonardo Jardim depositou todas as expectativas nele e ele retribuiu em campo, né, sendo o artilheiro da equipe. E eu acho que só tem a crescer, tanto o Cruzeiro quanto o Caio Jorge, né? E o time do Cruzeiro vem numa evolução muito grande, né? Muito grande mesmo, né? A expectativa do torcedor cruzeirense é uma das melhores possíveis. Esse ano, quem sabe conquistar algo grande, né? A gente espera que sim, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Esporte na Banda, né? O programa do Galvão e amigos. Link vai estar aqui na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Novo líder. Uma semana no Palmeiras, outra semana no Flamengo, uma semana no Palmeiras, outra semana no Flamengo. Mas o Cabuloso já colou lá. E o Bragantino já colou de novo. Veja a classificação, o Flamengo tem 24 pontos. Deu uma goleada inesperada até no Fortaleza, pela força que tem o Fortaleza no futebol hoje. Não pela capacidade do Flamengo, mas pela capacidade do Flamengo. O Cruzeiro tem 23, o Bragantino 23, o Palmeiras estava 3 pontos na frente, 4 pontos na frente. Há 2 rodadas. Estava 4 pontos na frente. São 2 jogos. Do segundo colocado. É que ele perdeu 2 jogos seguidos. E o Flamengo fez 6 pontos em 2 jogos e ele não fez nenhum ponto. Então o Flamengo abriu essa vantagem, o Cruzeiro chegou, olha o Cruzeiro aí! Bragantino, Palmeiras, Fluminense, Bahia, pela primeira vez, meu Deus, o Rogério Ceni conseguiu ganhar de um ex-clube. Verdade. Ele tá do São Paulo. Foi a primeira. Ele devia estar com esse boom na cabeça também. Campanha espetacular do Mirassol, 17, o Atlético Mineiro 17, Botafogo 15, Ceará 15. Vira a página para nós? Virando a página, o Corinthians 15, Grêmio 15, todos. O Grêmio já se recuperando, estava na zona. Próximo jogo, viu? Grêmio e Corinthians lá. Grêmio e Corinthians, próximo jogo. Ainda no dia 12, né? Semana que vem. Dia 12. Fortaleza e Corinthians. Só depois do Mundial de Fortaleza futebol. e Corinthians, né? Fortaleza e Corinthians. Agora? Agora é Fortaleza, né? E Santos. Essa quarta-feira. Não, quarta é Botafogo e Ceará. Botafogo e Ceará. Jogo único. Só tem esse jogo e depois são 6 jogos no dia 12, porque os 4 que estão no Mundial não vão jogar. Grêmio e Corinthians o jogo. Grêmio e Corinthians Fortaleza e Santos. Bragantino e Bahia. Vitória e Cruzeiro. São Paulo e Vasco. Atlético Mineiro e Inter. Esses. Os outros estão envolvidos no Mundial. Esses só estão fora da rodada. Mundial. A zona do rebaixamento Internacional e o Vasco liberando a zona do rebaixamento junto com o Vitória. Fortaleza, Santos, Juventude e Sport nesse momento ali rebaixado, mas tem muito campeonato pela frente. A gente separou hoje, então, pelos personagens. O primeiro personagem que a gente mostrou foi o Neymar, claro, pela importância que ele tem na história do futebol brasileiro, na história de tudo. Aí tem 3 caras aí, ó, personagens. Arrascaeta e tome gol, fazendo mais gol e artilheiro do campeonato. É um meio artilheiro agora com 9 gols. O Caio Jorge já colou nele. Esse jogador me impressiona, cara. 23 anos de idade. Já está com 8 gols ali.
e a despedida do Estevão. Então vamos começar com Cruzeiro e Palmeiras. Não foi assim boa a despedida do Estevão, porque ele já está contratado pelo Chelsea. Agora já não joga na próxima rodada, vai para o Mundial de Clubes com o Palmeiras e depois do Mundial de Clubes já é jogador do Chelsea da Inglaterra. Então tá aí temos gols. Esse gol demorou 1 minuto e 14 segundos para acontecer, o gol mais rápido do campeonato. E o outro aos 4 minutos, ou seja, com 4 minutos, pá! E aí, olha o posicionamento dele, o Casagrande chama muita atenção, né? Foi centroavante, como se posiciona bem o Caio. A gente discutiu, até o Casagrande falou na semana 1 ou 2 que o Ancelotti tinha que pensar nele. É que quando o Ancelotti começou a falar em seleção, o Caio ainda não tinha disparado a fazer tantos gols, né? O próprio Cruzeiro não estava nesse embalo, né? O Cruzeiro ainda estava começa o campeonato, Dudu, Gabigol, etc. Sabia-se nem se o Caio Jorge ia ser titular ou não, mas a fase dele é espetacular, 2 gols em 4 minutos e tem cara de centroavante, né, Casal? Cara, ele é jeito rápido, de centroavante, ele é rápido, tudo ele de se centroavante. posiciona bem, ele finaliza bem de fora da área. Ele é muito inteligente futebolisticamente falando e para mim, nesse momento, é o melhor centroavante brasileiro, nesse momento. Porque o Pedro ainda não voltou ao ritmo dele. Camisa 9, igual o Caio Jorge nesse momento no Brasil. Como o Gabigol também, foi lá do Santos, começou no Santos. Começou no Santos também, foi para Juventus, rompeu o ligamento cruzado, operou, ficou um tempão parado, girou um pouco os times menores. Mas também tem um jogador que machucou também. O Yuri Alberto estava num momento espetacular no Corinthians. Só que ele machucou. Vai ficar o Yuri Alberto não joga. Sim. Né? Mas também estava num momento espetacular. Mas garoto, eram os dois que estavam se destacando. É como eu falo. Na nossa época, quando eu falo isso, Galvão, a gente saía muito velho, eu digo 28, 29 anos. Ele sai muito jovem, é um peso muito grande. Ele está com 22 anos, se eu não me engano, 23. Né? 23. Então, 23 anos é onde você está amadurecendo. Então, você às vezes sai com 18 anos e passa uma responsabilidade na Europa. Como teve o Vini Júnior, demorou até essa maturidade, ficou 2, 3 anos ali. Então, ele é muito jovem. Então, agora Vanderlei pode falar isso melhor, né, Vanderlei? Essa é uma idade ótima, né? Para você. Os jogadores já. Os jogadores tipo antigamente ia com 28, 29, Zico acho que foi com 29 anos. Zico saiu. Agora vai muito com 18 anos. 18 anos bate e volta. Não tem como, é muito difícil. Não tem como. O Pedro foi e voltou. Eu fui para a Europa a primeira vez para o esporte com 26 anos. E outra coisa, a gente saía com uma Libertadores nas costas, com 3 campeonatos brasileiros, 5 campeonatos paulistas. Isso é saía pronto. Isso aí que você falou é fundamental. A seleção brasileira que foi campeã com o Filipão, jogadores se consagraram no Brasil. Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Se consagraram no Brasil, jogaram no Brasil, ganharam tudo no Brasil e depois foram embora. Isso é um peso muito grande, porque você se identifica com a tua origem, com a tua seleção, com o teu povo, cara. Agora você vai pegar aquele jogador que a gente nem sabe quem é. Olha, que eu sou da bola. Né? Tem jogador que eu desconheço. Que nome de jogador é esse aí? Vamos ver o caso. Quantos anos você saiu do Brasil? 23. 23 anos. Saí logo depois da Copa. Uma idade ótima. Sim. Falando do Cruzeiro, já que eu voltei a estar numa corrida de Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco ali, pelo menos acompanhando, usei muito uma frase nas minhas transmissões: chegar uma coisa, passar é outra. E isso é uma verdade que serve para qualquer coisa na sua própria corrida de Fórmula 1. O Cruzeiro foi chegando, chegou. E ele pode ser líder no dia 12, nessa rodada que o Flamengo não joga, que ele joga com vitória. Se ele ganhar do Vitória, Palmeiras também não joga. Vai 26 pontos, o Palmeiras também não joga e ele pode ser o líder, ou seja, pode fazer ultrapassagem. Nesse momento, daria pra gente dizer o Cruzeiro tá sim brigando pelo título? Eu acho. Nesse momento tá, né? A semana passada a gente achava, inclusive o casal foi muito pontuais nisso, assim, que dificilmente o Palmeiras perderia dos de dois. Flamengo e Cruzeiro. Perdeu para os dois. Nós dois aqui erramos redondamente, porque o Palmeiras perdeu 6 pontos e caiu, despecou, foi para 4º lugar. Confronto de grandes times. Grandes times. A pergunta que o Cruzeiro pode sim, evidentemente. A pergunta que eu faço é a seguinte: nesse momento, a gente sente o Cruzeiro, o Luxemburgo, o Ricardo, o Cabuloso está forte para brigar por um título. Eu estou falando isso porque eu gosto muito do treinador, viu? No aeroporto, fala do Cabuloso lá, o Cabuloso está chegando. Pode falar bem, porque treinou bem, sabe a força da torcida, né?
torcida e outra coisa que tem é o seguinte, as dificuldades que você passa a ter quando tem dirigente que resolve o problema. Família cruzeirense, né? A mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios ao Cruzeiro, né? Eles agora começaram a olhar com outros olhares, né? Podemos dizer assim, né? Agora eles sabem que o Cruzeiro tá na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, queira ou não queira, né? Se vai ganhar, pessoal, aí é outros 500, né? Mas que o Cruzeiro hoje joga um melhor futebol, tem um melhor elenco, tem um dos melhores elencos, né? Pra mim, tem o melhor ataque. Como vocês viram aí, Caio Jorge, hoje, é o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro, né? E tem um treinador que chegou e organizou a equipe, conhece a equipe. E, claro, o torcedor depositou suas esperanças, suas expectativas. Pedrinho passou toda a confiança e todo o que ele pode fazer pelo Cruzeiro, passou para o Leonardo Jardim e hoje se tornou nessa potência que é. A gente espera que continue aí por muitos e muitos anos, né? Eu acho que tá no caminho certo, né? Inclusive, se tivesse feito isso aí no início da temporada, antes de começar os estaduais, o Cruzeiro poderia ter feito uma campanha melhor, né? Tanto no estadual. Ok, para mim estadual não serve de nada, não serve de base para nada, isso é uma verdade. Mas Sul-Americana tinha feito uma campanha melhor, eu garanto que o Cruzeiro hoje estava classificado. Mas não tem nada perdido, né? A principal competição do país está em aberto. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Cruzeiro, quando chegar no final do ano, vai estar ali na parte de cima da tabela, né? A gente espera que seja campeão, né? Que seja entre os primeiros colocados. Eu acho que o time está numa evolução gigantesca, pessoal. Não tem uma evolução gigantesca. Claro, tudo vai depender ainda do restante da temporada, né? Para saber se vai brigar pelo título ou não, mas a mídia do Brasil já começa a olhar diferente, né? Vocês viram aí no programa do Galvão, a galera já tá um pé atrás com o Cruzeiro, né? Olha o Cruzeiro, olha o Cruzeiro. Por quê? Antes de Leonardo Jardim chegar, né? A gente pode dizer que o Cruzeiro tinha vários jogadores qualificados, né? Só não tinha um time de futebol, não tinha uma equipe, não tinha um coletivo, né? E quando o Leonardo Jardim chegou, ele fez algumas mudanças, eu acho que foi fundamental, necessárias, né? E o time cresceu, a equipe cresceu, a equipe respondeu. Principalmente os jogadores entenderam o que ele queria, né? Eu acho que isso aí tem que ficar marcado. Às vezes o treinador pede uma coisa, o jogador não faz, né? Não gosta do treinador, não. Eu acho que deu liga, né? No futebol a gente diz assim, deu liga, né? Leonardo Jardim com a equipe, né? Ele sempre bem claro nas ideias que ele queria. E para mim, isso aí foi fundamental, né? Eu não sei se o Cruzeiro ainda vai mais atrás de algum reforço, né, na segunda janela de transferência. Seria interessante, mas mesmo com esse elenco aí, pessoal, o Cruzeiro tem condições plenamente de fazer uma boa campanha, né? Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, que são dois fortes candidatos ao título, né? E sem sombra de dúvida não tem muito o que fazer, não. É manter. O Cruzeiro tem que manter, claro. A gente sabe que de acordo da temporada, de acordo dos jogos, que é muitos jogos nessa temporada, né? O Cruzeiro o quê? Não está mais na Sul-Americana, né? Mas ainda vai ter muitos jogos, né? Requer um elenco qualificado. Eu acho que até tem um elenco qualificado. Seabra, quando era treinador do Cruzeiro, né? Esqueça Seabra. Na verdade, eu ia dizer Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, quando deu a sua última coletiva, ele foi bem claro, né? Dificilmente um time no futebol brasileiro vai disputar 4 competições e vai ganhar, né? Então, acho que ele está certo nisso aí. Tem que ter elenco para isso. Mas eu acho que o Cruzeiro tem um elenco qualificado aí para disputar o restante da temporada e ser campeão, né? O torcedor cruzeirense está animado e a expectativa é uma das melhores possíveis. Eu acredito, né? Eu acredito que o Cruzeiro vai fazer uma grande temporada, um restante de grande temporada. Quem sabe aí no final do ano a gente não possa estar comemorando o título, né? Seria muito bom mesmo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.